Muito bem, queridos. Os lugares aparecem rapidamente quando as crianças vão para as salas, né? É uma alegria ter uma igreja com tantas famílias, com seus filhos. E é uma alegria muito especial para o meu coração sempre pensar nesse movimento de que numa manhã de domingo, uma casa inteira é esvaziada, TV desligada, luzes são apagadas, porta trancada, porque esposa, marido, filhos, avós vieram juntos para o culto, para iniciar a semana, o domingo, o primeiro dia da semana, na presença de Jesus, buscando a inspiração para a vida na palavra de Jesus, louvando a Jesus. Isso é uma alegria enorme, enorme. Bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e hoje eu nem posso pedir que você acompanhe a leitura que será projetada, porque a nossa TV será instalada em breve, e aí você vai poder acompanhar a projeção, os slides. Mas hoje nós vamos num modo mais raiz, pegar a nossa Bíblia, abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 16. A passagem que nós vamos refletir um pouquinho hoje juntos, de fato é muito conhecida. Eu imagino que ela seja familiar a muitos de vocês. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 18. É uma passagem ou um trecho da Bíblia conhecido e recebe aqui o título de A Confissão de Pedro, o apóstolo Pedro. Vamos ler o que diz então aqui a Bíblia. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro então respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu então Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu também digo algo, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Até aqui, vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã tão especial para nós, e obrigado também pela tua palavra, que agora acabou de ser lida. O que nós te pedimos neste domingo, como em cada encontro nosso, repetimos o mesmo pedido: é pela tua assistência nesse lugar, pelo mover do teu Santo Espírito nos guiando a toda a verdade, de modo que a tua palavra viva, seja de fato produtora de vida na nossa alma, e que possamos sair daqui todos, do menor ao maior, do mais novinho ao mais experiente, possamos todos sair daqui com o coração alegre em virtude de uma certeza: nos encontramos com Deus nesse dia. Tivemos a alegria do contato com o Senhor, do abraço da graça de Deus e de ter o coração alimentado, orientado, instruído pela palavra de Jesus. Oramos assim para a tua glória, em teu nome santo. Amém. É um texto conhecido. A maioria de nós deve ter alguma familiaridade com essa passagem, mas essa conversa de Jesus com os seus discípulos e a declaração que Jesus faz aqui sobre a igreja acontece numa região chamada, como o texto diz no verso 13 que lemos, num lugar chamado Cesareia de Filipe. Essa era a região, a aldeia, a localidade em que Jesus estava naquele momento com os seus discípulos, quando esse papo acontece. Quando ele faz essa pergunta para os seus alunos, para os seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Há um fator curioso, não apenas pela informação, mas pelo significado dessa pergunta de Jesus ser feita nesse lugar,
que está relacionado a esse lugar chamado Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região fortemente caracterizada pela idolatria, pelo pluralismo religioso. Era um lugar em que os seus habitantes se devotavam a muitos e diferentes deuses, a muitas e diferentes divindades. Eles criam em muitas coisas, eles criam numa mistura de muitas coisas, e ali, naquele lugar, naquela região, Jesus decide fazer uma pergunta aos seus discípulos. O que estão dizendo ao meu respeito? E eles começam a dizer: olha, Jesus, uns dizem que você é João Batista, que voltou, outros dizem que você é um dos profetas do passado que ressurgiu, Elias, Jeremias. E aí Jesus interrompe a sequência de respostas e diz: mas e vocês? Vocês que têm andado comigo em Jerusalém, em Caná da Galileia, em Nazaré, em Gadara, em todos os lugares que nós vamos passeando e caminhando, o que vocês dizem a respeito de mim? Quem eu sou? E aí, Pedro, que ganha esse nome de Jesus, porque ele se chama Simão. O nome desse homem era Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Simão toma a palavra e diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa o ungido de Deus, o Messias esperado. Pedro ali está dizendo o seguinte: você, Jesus, é aquele que haveria de vir. Você é aquele que por séculos o nosso povo esperou ardentemente a promessa de Deus de que viria o Rei divino, que governaria sobre o seu povo. Você é esse, você é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, também nesse lugar tão plural, tão plurirreligioso, Jesus responde: Simão, filho de Jonas, você é feliz. Você é feliz porque você não chegou a essa verdade fruto da tua análise. Você não chegou a essa compreensão apenas cognitivamente. Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque o meu Pai que está nos céus abriu o seu coração para que você pudesse crer nisso e viver a partir dessa verdade. E eu também te digo uma coisa agora: você não é mais Simão, filho de Jonas, e o nome desse homem significava vara ao vento. Simão, vara ao vento. Sabe quando o vento é forte demais e a gente vê aquele pequeno caniço erguido, balançando? Assim era aquele homem. E Jesus diz: não, você também não é mais Simão. Eu digo que você é Pedro. Petrus. Você é Pedro, Petrus. E digo mais, sobre esta pedra, a palavra grega aqui é usada, é Petra, eu vou edificar a minha igreja. E nem as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. E aí esse texto às vezes é cercado de um entendimento confuso, porque parece que Jesus está dizendo então ali que, porque Pedro disse o que disse, sobre ele, Pedro, Jesus edificaria a sua igreja, mas não. Ele está dizendo: você não é mais como um caniço ao vento, você agora tem estabilidade, você é como uma pequena rocha. E mais do que isso, o que você disse, esta palavra que você declarou de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, é Petra, é um grande rochedo, e sobre esse grande fundamento eu vou erguer a minha igreja, e nem mesmo as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Bem, assim como naquele tempo dos discípulos de Jesus, nós somos chamados como discípulos de Jesus a viver a fé cristã e a proclamar a fé cristã também no meio de um mundo devotado a muitos deuses e cheio de idolatria. Talvez no nosso tempo a gente não tenha de lidar tanto com múltiplas divindades, mas o ser humano continua extremamente idólatra e devotado, quase que religiosamente, a muitos
falsos deuses. Afinal de contas, quantas pessoas nós conhecemos que vivem a sua vida devotada ao Deus dinheiro? Quantas pessoas nós conhecemos que vivem a sua vida devotadas ao Deus do prazer, ao Deus do sucesso, ao Deus da fama? Nós continuamos vivendo 2000 anos depois num mundo marcado pela idolatria. E assim como aconteceu com os discípulos, nós também somos desafiados a apontar para a singularidade de Jesus. Ele é o único, Ele é o Senhor, Ele é o verdadeiro Deus. Como eu disse na semana passada, no nosso último culto lá na escola onde nos reuníamos, nós estamos iniciando um novo capítulo na história dessa igreja, um novo capítulo na história da Plena Rio. Porém, nesse novo capítulo, confiantes nesta mesma promessa de Jesus que há milênios vem se cumprindo, cruzando séculos até chegar aos nossos dias. Que promessa foi essa? Edificarei a minha igreja. Chegamos numa nova fase, numa nova estação da Plena Rio, e o que nos encoraja, o que nos anima, o que nos orienta, a certeza de que aquelas palavras que Jesus disse para Pedro 2000 anos atrás, continuam tendo validade e poder em nosso tempo. Ele prometeu e Ele continua edificando a sua igreja. Então esse texto que lemos, e especialmente o verso 18, o último que lemos, e é o único que eu quero me prender nesses breves minutos pela frente, esse texto nos ajuda a responder a 4 perguntas. E eu sei e gosto sempre de colocar na tela as perguntas para que você acompanhe comigo, mas hoje eu vou pedir um pouco mais da sua atenção para cada uma delas. Para facilitar, cada uma das 4 perguntas começa com um quem, ok? São elas: quem é o fundamento da igreja? Quem é que edifica a igreja? 3, quem é o dono da igreja? E 4, quem faz a igreja prevalecer? Spoiler, a resposta certa para todas as perguntas é Jesus, ok? Mas nós vamos entender isso aqui juntos. Primeira pergunta: quem é o fundamento da igreja? Olha as palavras de Jesus para Pedro no verso 18: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra era essa? Que fundamento era esse? Que base firme era essa para edificar uma igreja? Que Jesus está dizendo as palavras de Pedro no verso 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, meus amigos, é o fundamento inabalável da igreja dele. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 11, diz assim: ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo estava falando da igreja aqui, e diz: ninguém deve fundamentar a igreja sobre outra coisa. Ninguém deve alicerçar a igreja sobre outra pessoa. Ninguém deve ancorar a igreja sobre uma outra verdade que não seja Jesus Cristo. É o fundamento da igreja. Ele é o alicerce sobre o qual todos os movimentos da igreja devem estar fundamentados. Ele é o alicerce sobre o qual toda a existência de uma igreja deve estar estruturada. Então veja como aplicamos isso à nossa realidade como igreja de Jesus. Como igreja de Jesus, o nosso fundamento não é o prédio que nós estamos nos instalando a partir de hoje. Amigos, esse lugar nunca pode ser um fim em si mesmo. Esse lugar não pode ser tratado por nós nunca como um bibelô, que a gente vai zelando, cuidando, melhorando e tendo um enorme prazer, como se a finalidade dele última fosse isso: se tornar um lugar cada vez mais confortável, agradável de se estar e o fim de todas as coisas. Não, esse lugar deve ser apenas um meio que aponta para o verdadeiro fundamento da igreja e da vida, Jesus Cristo. Um meio para a proclamação do Evangelho. O fundamento da nossa vida como igreja de Jesus não pode ser os nossos recursos, sejam eles muitos ou poucos, mas a verdade e a firme confissão
de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Qual deve ser o fundamento da Plena Rio? Uma verdade: Jesus é o Senhor dessa igreja. Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o motivo de nos reunirmos. Jesus é o motivo de dezenas de pessoas ontem, que eu seria injusto correr o risco de esquecer algum nome, então eu não vou dar o nome, mas dezenas de pessoas ontem chegarem aqui nesse lugar cedo e saírem daqui tarde, lavando e limpando cadeira, lavando e varrendo o chão, preparando salas, cuidando de tudo por uma única razão: amanhã nós teremos o primeiro culto aqui, outras pessoas estarão aqui e nós queremos que elas sejam recebidas da melhor maneira que a gente conseguir, para que elas recebam e percebam o quanto Deus as ama naquele lugar. Gente ocupada, gente com filho pequeno, gente com muitos compromissos e responsabilidades, que passou por aqui no dia de ontem para fazer isso por uma única razão. O fundamento não é o prédio, o fundamento é Jesus. É Ele que nós queremos proclamar. Mas assim como deve ser para a igreja, precisa ser para nós também individualmente. Jesus deve ser o fundamento da sua vida. Jesus deve ser o fundamento da minha vida. E como isso se aplica na prática? Bem, as nossas decisões precisam estar firmadas em Jesus. Os nossos valores que nos definem precisam estar alicerçados em Jesus. Os nossos passos na vida e os nossos sonhos para a vida precisam estar fundamentados em Jesus. Não dá para a gente cultivar um estilo de vida que não combina com Jesus, que o coloca na periferia, ao invés de, como cantamos aqui hoje, no centro do coração, no centro da agenda, no centro das nossas prioridades. Assim como nós declaramos em uma das músicas que nós cantamos muito aqui na nossa igreja: Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar. Cristo é o fundamento da minha vida. Então essa é a primeira pergunta que o texto responde: quem é o fundamento da igreja? É Jesus. Segunda pergunta que o texto nos responde: quem é que edifica a igreja? Ele diz no verso 18: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, queridos, mais do que uma informação e muito mais do que uma declaração de Jesus, aqui há uma promessa. A promessa de que Jesus é quem edifica a sua igreja. Pense por um instante nisso, se você é um cristão. Pense por um instante nisso, se você se sente à vontade e pertencente a uma igreja, esta ou alguma outra, caso você hoje esteja nos visitando. Pense um pouco sobre isso. Há uma promessa: quem edifica a igreja, quem a fundamenta, mas também a faz crescer, não são os homens, não são as melhores estratégias que nós podemos elaborar, não são nem mesmo os nossos recursos. Tudo isso, mais uma vez, é meio. Mas o que edifica a igreja, ou quem edifica a igreja e prometeu fazê-lo, é o próprio Senhor Jesus. Ele trabalha por meio do seu Espírito Santo. Ele edifica a igreja usando o evangelho que é pregado e proclamado a cada semana, a cada domingo. Ele edifica a igreja através da oração, quando fechamos os nossos olhos, mas abrimos o nosso coração diante da presença do nosso Deus e começamos a falar com Ele. Todas as coisas que nos alegram ou nos angustiam, colocamos tudo diante dEle e percebemos a graça de Deus operando em nós. Ele edifica a sua igreja através do testemunho fiel do seu povo. Um tipo de gente tão comum como todas as pessoas que estão do lado de fora da igreja, mas que vivem uma espécie singular de vida, porque manifestam a presença de Jesus em sua vida, o amor de Jesus em sua vida e através da sua vida. Então, queridos, o nosso trabalho, ou a nossa parte na edificação da igreja, é cooperar de modo fiel, de modo obediente com o que Jesus já está fazendo, sendo instrumentos em suas mãos. Muitos aqui não sabem, a maioria desconhece, e vai ter que ficar para um outro momento a história de como nós, algumas poucas pessoas, chegamos nesse lugar aqui pela primeira vez e vimos o imóvel que aqui existia,
a realidade que era daquele lugar, o desafio que estava posto diante de nós e o que isso aqui é hoje. Esse dia de fato é histórico e marcante para quem pisou aqui lá atrás e viu o que era isso aqui. E eu só posso dizer para você que há uma única razão de nós estarmos nesse momento, nesse lugar da forma que ele se encontra. Jesus continua cumprindo a promessa de que ele mesmo edificaria a sua igreja. Não estou falando de pedra e tijolo e ferro. A respeito disso, há muitos passos a serem dados ainda. O projeto desse lugar contempla um mezanino ali que vai conseguir receber muito mais pessoas. Há um segundo andar com muito mais salas para os nossos filhos, para sala de atendimento pastoral, para aulas e cursos acontecerem. Há muito que ser preparado e melhorado ainda aqui. Não, mas não é sobre isso. É perceber que, a despeito dos incontáveis desafios da perspectiva humana, nós fomos avançando apenas por uma razão. Aquele que prometeu edificar a igreja tem cumprido isso. Então, como igreja, nós reconhecemos que o nosso esforço é importante, mas é Jesus que faz a sua obra prosperar, crescer e avançar. Ele é o edificador da igreja e nós podemos descansar o coração nessa certeza. Mas olha, é claro, mais uma vez, que aquilo que vale para nós como igreja, vale para nós individualmente também. Jesus também está edificando a vida de todos aqueles que foram salvos por ele e tornaram-se seus discípulos. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, bem, Roberto, a minha vida parece um pouco com esse prédio. Muita coisa já aconteceu. Eu olho para trás com a minha história com Jesus e vejo, bem, eu já não sou mais o mesmo homem ou a mesma mulher de quando conhecia Cristo. Ele de fato transformou muita coisa na minha vida, muitas situações se tornaram novas e especiais, mas quando eu olho para frente, eu vejo que há tanto ainda para caminhar, há tanto ainda para melhorar, há tanto ainda para acontecer. Sim, esse prédio é como uma metáfora da nossa vida, mas Jesus prometeu não apenas edificar uma organização chamada igreja, porque o que constitui a igreja somos nós. Então, nesse processo, ele também está edificando a sua vida. E sabe o que ele usa? Ele usa os desafios que você passa, ele usa as vitórias que você alcança, ele usa as dores que te atravessam, ele usa os momentos de dificuldade, tudo isso para te moldar, para te transformar e para fazer você crescer em semelhança a ele, a cada dia se tornando mais parecido com Jesus. Quem é que edifica a igreja? Jesus é o edificador dela. Terceira pergunta que esse texto nos ajuda a responder: quem é o dono da igreja? Verso 18: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja pertence a Jesus. Que declaração simples, Roberto. Que coisa básica de ser dito. Eu sei que é, mas é muito importante reafirmar isso exatamente nos dias que nós temos vivido. Ouça então com atenção, por mais básico que seja para você, eu preciso que você ouça isso de mim mais uma vez. A igreja não é de um pastor carismático. A igreja não é de um líder cativante. A igreja não é de um grupo, de um conselho de presbíteros muito capacitados para conduzi-la. A igreja não é de alguns membros muito empenhados e especiais. A igreja é de Jesus, exclusivamente de Jesus. Ele não a compartilha posse com ninguém. Ele não a entrega às mãos de ninguém. A igreja é conquista de Jesus, pertence unicamente a Ele. Então, o que é o líder, o que é o pastor, o que são os presbíteros, o que são os membros da igreja, são pessoas que entenderam isso e mais, entenderam o privilégio do chamado para o serviço. Sim, para o serviço. Sim, líderes não são servidos pelo povo. Líderes segundo o coração de Jesus não são pessoas que se valem do povo para o seu próprio benefício. Líderes que entenderam o chamado de Jesus são homens e mulheres que entregaram a sua vida ao servir,
a entregarem a sua vida pela causa do Evangelho, para amarem pessoas, cuidarem de pessoas, zelarem de pessoas, pastorearem pessoas. A igreja não tem um dono que não seja Jesus. E se uma igreja se esquece dessa verdade, se uma igreja se desvia dessa verdade, ou se uma igreja na prática a nega, ela não é, de forma alguma, uma igreja de Cristo. Ainda que ela tenha uma placa virada para a calçada, escrito igreja. Se há ali alguém com a intenção de pensar que é o dono daquele lugar, ou um grupo com a intenção de tomar aquele lugar para si, para os seus próprios interesses e não os interesses da glória de Cristo, aquele lugar, ainda que se chame igreja, não é uma, biblicamente falando. E lembrar dessa verdade, queridos, de que Jesus é o dono da igreja, nos dá, sabe o quê? Segurança. Porque o dono da igreja sabe o que faz com ela. Os homens não sabem. Eu não sei. O dono da igreja sabe o que faz, porque ele ama o seu povo. Ele deu a vida pelo seu povo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para o bem do seu povo, para constituir a você e a mim como povo peculiar dele. Então ele sabe o que faz, e isso nos dá segurança. Então, meus irmãos da Plena Rio, os que aqui estão presentes, nós devemos lembrar de que nós somos os mordomos e não os donos. Nós somos os servos e não os reis. Nós estamos aqui, instalados nesse endereço, para que essa casa seja uma casa que sirva a essa cidade com o amor de Cristo revelado no Evangelho. E nós somos chamados a entregar a nossa vida ao testemunho fiel do Evangelho pelo bem das pessoas. O nosso objetivo nesse lugar é glorificar a Cristo em tudo o que fazemos. O objetivo desse prédio, ainda inacabado, deve ser apenas esse: ser um lugar onde Jesus é anunciado, honrado, exaltado e glorificado. Que as pessoas, ao passarem por esse lugar, não sintam nenhum tipo de energia mística, não precisa disso. Elas apenas saibam que naquele lugar há um povo que vive uma espécie de vida relevante, porque manifesta a vida de Jesus através de quem são. E de modo pessoal, não apenas para Plena Rio, você também deve se lembrar: entregar a vida ao Senhor é reconhecer que você agora pertence a Ele. Você, se é um discípulo de Jesus, não é mais o dono da sua própria vida, mas você confiou a sua vida nas amorosas mãos de Jesus. Você pode dizer como Paulo: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Por fim, quarta e última pergunta que esse texto nos ajuda a responder: quem faz a igreja prevalecer? Como você é um aluno nota 10, qual é a resposta? Que bom, que bom. Depois da quarta pergunta, todo mundo já sabe a resposta. Olha o que ele diz no verso 18: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno, essa expressão aqui, simbolizam as forças do mal, a morte e todo tipo de oposição que na vida e na jornada cristã, um cristão ou a igreja podem passar e enfrentar. A promessa aqui, queridos, é que a igreja de Cristo é invencível. Entenda uma coisa: não é que uma denominação seja invencível. Não é que um CNPJ igreja seja invencível. A igreja de Cristo, da qual nós estamos inseridos pela obra de Cristo na cruz, essa igreja que é constituída de homens e mulheres que vivem hoje, mas também daqueles que viveram no passado para a glória de Deus, e todos aqueles que ainda viverão para a glória de Deus e que o Senhor os alcançará no tempo de sua história. Essa igreja que nós chamamos na teologia de a igreja invisível de Cristo, essa igreja é invencível por uma razão: ela está fundamentada em Jesus e no seu
inigualável poder. Pense se não é essa a razão da igreja permanecer de pé até hoje. Pense se não é essa a razão da igreja permanecer viva, atravessando séculos de perseguição, guerras, pandemias e oposição. Sabe o que mantém a igreja de pé? Jesus, aquele que a faz vitoriosa. Sabe quantos prognósticos da ruína da igreja foram dados ao longo da história? Incontáveis. Sabe em quais períodos a igreja cristã no mundo mais avançou e mais cresceu? Quanto mais perseguida ela foi. No primeiro século da era cristã, muitas pessoas eram mortas por se tornarem cristãs. Então a história diz que aquela época é conhecida como o período dos mártires. Homens e mulheres que não abriram mão de sua fé e por causa de sua fé foram mortos. Foram lançados aos leões famintos, foram degolados, foram enforcados, tiveram o corpo cerrado ao meio, mas não negaram a fé em Cristo. E aí a gente olha daqui, do nosso lugar de conforto hoje e pensa, bem, num tempo assim, deve ser muito difícil manter-se firme em Deus. Num tempo assim, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão debandar, elas vão esfriar na fé, porque há medo, há preocupação. Sabe o que os historiadores do passado diziam acerca daquele tempo? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais pessoas perdiam a vida porque não negavam a fé, mais pessoas tornavam-se cristãs e afirmavam a fé em Cristo. Porque elas olhavam para aquela situação toda e diziam, ninguém pode entregar a vida por um engano. Ninguém vai entregar a vida a esse ponto por uma mentira. Ninguém vai viver uma espécie de vida assim tão amorosa, tão perdoadora, mesmo diante dos seus mais cruéis algozes, se aquilo não for uma verdade. E aquelas pessoas então começavam a crer no Evangelho de Cristo. Há um país em que há uma perseguição oficial ao cristianismo. Hoje, no nosso tempo, há muitos países, um deles principalmente na China. Você sabe quais são os relatos dos missionários que estão na China pregando o Evangelho? Que não para de crescer. Aquilo que eles chamam de as igrejas clandestinas, subterrâneas. São pessoas que se encontram em lugares, porque elas não podem ter um prédio alugado, porque é proibida a fé cristã. Então eles se encontram em lugares escondidos. E centenas de chineses são batizados porque creem no Evangelho todas as semanas. Num tempo de perseguição, a igreja segue de pé. Por quê? Por causa de Jesus, aquele que garante a sua vitória. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 37, ele diz, em todas estas coisas. E antes ele tinha falado sobre fome, perseguição, perigo, espada, nudez, tudo que nos coloca vulneráveis na vida. E Paulo diz, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus. Então, aplicando isso, queridos, como igreja, nós já enfrentamos desafios. A Plena Rio tem 5 anos de vida. Caminhamos para o nosso 6º aniversário em fevereiro. Nós já enfrentamos desafios e nós enfrentaremos muitos outros, mas nós podemos avançar com confiança, porque sabemos que a vitória já foi conquistada por Jesus. Porque a Plena Rio pode olhar para o seu futuro com otimismo, porque o avanço dela não depende do Roberto. O avanço dela não depende do conselho de presbíteros dessa igreja. O avanço dela não depende do dinheiro de nenhum de nós aqui. O avanço da igreja, porque é uma igreja de Jesus, depende apenas do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Mas para o seu coração, individualmente, não apenas para essa igreja, você deve crer que as batalhas que você enfrenta também não têm a palavra final. Assim como as muitas lutas e perseguições que a igreja passou, não tiveram e continuam não tendo a palavra final a respeito da igreja, as batalhas que você enfrenta também não têm a palavra final sobre a sua vida. Em Cristo, você é fortalecido. Em Cristo,
você é vitorioso. Ele prometeu isso. Sabe por que ele prometeu? Porque ele pode garantir. Só Jesus tem a palavra final. Pode ser que alguma circunstância que você atravessa pareça decretar o seu fim. Se não o fim da sua vida, existencialmente falando, o fim da sua esperança, o fim da sua alegria, o fim da sua paz. Lembre-se disso. Somente Jesus, aquele a quem você entregou a sua vida, tem a palavra final sobre a sua vida. Então o fim jamais chegará até que ele diga que ele chegou. E se você me ouve nessa manhã e não pode dizer a respeito da sua própria vida, sendo o mais sincero, de que tem de fato esse relacionamento com Jesus, alguém que entregou o coração a Cristo, dizendo: seja o meu Senhor, que já não viva eu, viva o Senhor em mim, que as minhas prioridades passem todas por considerar quem o Senhor é. Qual é a sua vontade para a minha vida? Caso entregue a sua vida a Cristo, você pode ter a certeza de que essa promessa também é para você. O drama que você atravessa não tem a palavra final, apenas Cristo tem. E Ele, porque te ama, quer fazer de você alguém, como a Bíblia garante aqui, mais que vencedor nele e no seu amor. Concluindo aqui, queridos, esse prédio ainda está em obras. É visível, né? Toda hora eu olho e lembro de alguma coisa. Não tem o palco ainda. Esse prédio ainda está em obras, mas sabe, eu disse que ele é uma metáfora da nossa vida, né? Sabe por quê? Porque a sua vida também está em obras. Você ainda não é um projeto acabado. As coisas ainda estão em curso. Há coisas ainda em desenvolvimento. Mas o que vale para essa igreja, ou seja, a obra que Jesus começou, será concluída nesse lugar. E de novo, eu não estou falando apenas de ferro, tijolo, mezanino, palco, ar-condicionado, salas, segundo andar. Essas coisas vão acontecer no curso do tempo, conforme o Senhor permitir, fazendo milagres como há 1 ano Ele vem fazendo nesse lugar. Mas a obra desse lugar que eu falo é a missão que Deus tem para essa comunidade estabelecida nesse endereço e nesse lugar. Ele vai cumprir, porque ninguém tem poder acima do de Jesus para parar aquilo que Ele quer fazer. E é lindo porque Ele vai usar a mim que sou tão fraco, a você que é tão fraco, para realizar o seu propósito maravilhoso. Mas veja, também aquilo que Ele começou na sua vida um dia. Você provavelmente ainda é capaz de lembrar que tipo de doçura visitou o seu coração quando você conheceu a Cristo. E aí você pode dizer: eu encontrei nele o amor que eu sempre procurei em outros lugares e nunca fui pleno, nunca fui plena. Nele eu encontrei essa satisfação. Eu achei nele essa paz que o dinheiro nunca me deu, que o meu trabalho nunca me deu, que os meus amigos nunca me deram. Eu achei nele uma esperança que nem mesmo as piores lutas da vida arrancam de mim. Uma esperança inabalável eu achei nele. Que maravilhoso é Jesus. Talvez você lembre disso ainda. Isso inspire o seu coração ainda. Mas aí quando você olha para a jornada que tem diante de você, você pense: bem, falta tanto. Jesus me chamou para ser parecido com Ele, mas poxa, eu estou tão longe disso. Às vezes eu me pareço tão mais comigo do que com Ele. Lembre, aquele que começou boa obra é capaz e é fiel para completá-la. Ele não tirou as mãos de sobre você. Não é em vão que você está aqui nesse lugar. Talvez você até ache que veio porque, poxa, vai lá, é o primeiro culto no novo espaço, alguém me convidou, eu vou. Não! A gente está bem feliz que você veio, tá? É ótimo. Volte domingo que vem, culto de Natal. Fica a dica, vai ser bem bonito. Mas não é isso. Acima da minha vontade que você esteja aqui, eu creio firmemente que Deus trouxe você aqui. Porque de alguma forma Ele queria entregar a você nesse dia algo que só Ele pode te dar.
aquele que começou boa obra em você, assim como começou na igreja, vai completá-la. Vai completar na igreja e vai completar em você. Amém? Vamos avançar juntos, queridos, com fé, com compromisso, confiando na promessa de que Jesus está edificando a igreja, provendo recursos, salvando vidas e fazendo milagres. Que você esteja tão encorajado, como muitos aqui eu sei que estão, para esse novo tempo como igreja. E que você esteja disposto a dedicar a sua vida para a glória de Jesus, dizendo: Senhor, olhando para mim, me sinto tão incapaz, mas eu sei que nas suas mãos, alguém com capacidade limitada como eu, pode ser usado para a sua glória. Sabe o que Martinho Lutero, e com esse pensamento eu encerro, o grande reformador protestante do século XVI, disse certa vez? Lutero disse assim: olhando para mim, eu não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo, eu não vejo como me perder. Olhando para mim, eu não tenho como me salvar, mas quando eu olho para Ele, não há como eu me perder. O seu amor é forte demais, o seu poder é grande demais, a sua glória é radiante demais. Vale para essa igreja, olhando para nós, queridos, e você que é membro dessa igreja, que está caminhando conosco nessa história, que conhece tão bem essa igreja, olhando para nós, como estaríamos aqui? Como foi que chegamos aqui? Mas olhando para Jesus, nós podemos dizer: é apenas o começo de um novo tempo especial para a glória dEle, apenas para a glória dEle, mas para a felicidade do nosso coração. Amém? Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por esse domingo. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida de cada pessoa e de cada família presente entre nós hoje. Eu peço que o Senhor nos despeça debaixo da Tua paz, nos dando um domingo ainda cheio de alegria, de leveza, o início de uma semana especial ao Teu lado, Jesus. Eu peço que nessa manhã, caso alguém tenha escutado essas palavras e percebido no coração um estranho calor, como se Deus falasse com ele, falasse com ela, que essa seja de fato manhã de salvação, que essa pessoa querida, trazida a esse lugar pelo Senhor, possa confessá-lo como Senhor e Salvador, entregar o coração a Jesus e iniciar uma nova e maravilhosa história ao Teu lado e para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, as nossas tarefas e atribuições, os nossos compromissos e afazeres, e que no próximo domingo possamos estar aqui reunidos para mais um encontro de gratidão ao Senhor, de louvor ao Teu nome e de inspiração pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós nesse dia e para todo sempre. Amém e amém.